Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos para a série de estudo do livro de Isaías. Vamos estudar hoje o capítulo de número 17. Amém, irmãos? Então, os irmãos se preparem desde já para nós iniciarmos o estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos começar, lendo o capítulo 17, versículo 1, que diz: Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Então, irmãos, essa sentença ela se refere à resposta militar à Síria, à coalizão sírio-israelita, narrada lá no capítulo 7. Lembra da coalizão, entre Peca, e Rezim? Né? Então, essa coalizão sírio-israelita, essa sentença está se referindo a essa resposta militar à Síria. Né? Então, a união de Peca e Rezim, ela vai até o capítulo 18, versículo 7. Né? Então, assim, Isaías ele usou essa mensagem para falar com as duas nações, né? Ou seja, isso aqui é a continuação, então, do capítulo 7. Né? Então, aqui nós voltamos, para o reinado de Acais, né? Lembrando, que o livro de Isaías ele nem sempre segue uma sequência temporal, na sua narrativa. Então, nesse capítulo, Isaías ele volta a falar da questão da união entre Israel e a Síria, né? Como medida de proteção contra a Síria. Para se defender das ameaças da coligação entre Israel e a Síria, Judá procurou a proteção dos assírios. Judá, pela falta de confiança em Deus, optou em fazer a coligação com a Síria. E Damasco, Damasco é a capital da Síria, centro comercial das rotas de comércio da Mesopotâmia para o Egito e a Arábia. É uma das cidades mais antigas do mundo. Versículo 2. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. Então, os versículos 2 e 3, eles vão falar sobre as ruínas de Damasco. Aroer aqui significa uma região pertencente a Damasco, na qual estavam localizadas várias cidades. E os lugares onde deveriam haver pessoas morando, o versículo fala que serão moradas de rebanhos. Versículo 3. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Então, fortaleza de Efraim, é Samaria, que é a aliada de Damasco. O reino do norte, também ele sofreria por causa da sua aliança com Damasco, contra a Síria. Então, a gente tem que lembrar da Assíria e Síria. Na realidade, a sentença divina está condenando as duas nações, Israel e a Síria. Restante, o que é o restante aqui que o versículo fala? Restante da Síria. São os sobreviventes da Síria, que seriam extremamente raros naquele momento. Eles estarão numa situação tão ruim quanto os filhos de Israel. Por isso que fala aqui que a glória de Israel é um dos nomes das tribos de Efraim. Só que essa glória ela seria totalmente aniquilada. Versículo 4. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida. Então, nos versículos 4 a 6, vai falar da ruína de Israel. Agora, Efraim é chamada de a glória de Jacó. Por quê? Porque Jacó abençoou o filho mais novo de José, Efraim, em lugar de Manassés, que era o primogênito. E ele será o quê? Uma multidão de nação. Tudo que tivesse restado seria mínimo em comparação com o que Israel tinha. Israel, Isaías ele mostra Israel como um corpo subnutrido, como um corpo humano consumido por uma doença. Veja aqui o versículo. Ó. Naquele dia será diminuída a glória de Jacó e a gordura da sua carne ficará emagrecida. Então, onde havia gordura, prosperidade, haverá o que? Extrema pobreza, magreza. Verso 5. Porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Então, irmãos, o povo de Israel ele será colhido como a cana de trigo.
como é que é o processo de recolhimento, né, no Vale de Refaim, né? Então eles colhem com uma mão e cortam com uma foice na outra mão. As espigas de trigo eram muito grandes e pesadas, né? E era tão grande o cuidado que se tomava na colheita que nenhum se perdia, né? Isso seria o que? Similar ao que aconteceria com a retirada do povo de Israel em grande número pelos reis assírios, né? Ou a captura dos que tinham conseguido fugir. Quando o versículo fala aqui, segador que colhe, né? Então o povo de Israel ele seria colhido. O reino das 10 tribos ele foi destruído, tudo foi tomado, né, e levado para o exército assírio. A Assíria vai fazer com Israel da mesma forma que o segador do vale de Refaim, né, que colhia todo o milho sem deixar nenhuma espiga para trás, né? Então o vale de Refaim, né, é um vale viçoso a sudoeste de Jerusalém, né, famoso pela sua fertilidade, e a Bíblia às vezes menciona Vale dos Gigantes, né, no lugar de Vale dos Refaíns. Aí vai depender da tradução. Versículo 6. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Então, irmãos, quando se fala de rabiscos ou respiga, né, se me entende que se tratar de uvas, né? E o sacudir se refere às azeitonas, né? Que era o método método de colheita das azeitonas, né? Então ficarão alguns remanescentes, né, em número bem reduzido. Pela misericórdia do Senhor, rabiscos serão deixados para trás, né? Ou 2 ou 3 azeitonas, né? A árvore ela foi chacoalhada, mas elas não caíram. Quando os agricultores eles iam colher a azeitona, sempre ficava alguma que não valia a pena arrancar. Então essa é a forma que vai estar Israel. Era algo tão desprezível que o exército não se daria o trabalho de destruir. Versículo 7. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Então, nos versículos 7 e 8, vai falar da profecia de que no futuro a humanidade terá fé em Deus. Durante a deportação, alguns se voltarão para o Senhor. Durante os julgamentos divinos sobre Israel, vai surgir um remanescente que vai se desviar da idolatria e se voltar para o Criador. Então, esse era o objetivo dessa guerra, né? Sobre os homens que restaram, né? Eles iriam reconhecer que o juízo de Deus era justo. Versículo 8. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Então, a gente vê aqui, irmãos, 4 coisas que os homens não atentarão mais, né? Os altares, a imagem feita pela mão dos homens, bosques e imagens, né? O que são bosques, né? Bosques ou azerins? São símbolos da deusa Azerá. Os altares são locais para adoração pagã, né? Pilares erguidos em adoração ao sol. Os altares eles eram aqueles erguidos para deuses pagãos, né? Não para o Deus verdadeiro. Os postes ídolos eram colunas de madeira, né? Daí a referência a bosques, né? Representando a deusa Azerá, que fazia parte da religião cananeia. Era a deusa da fertilidade e parceira de Baal. E a adoração envolvia símbolos de fertilidade e havia também ritos sexuais. E as imagens, né? Temos as imagens para o sol, isso é, para Baal, que responde ao sol, né? Como Astarte para as hostes do céu. Versículo 9. Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Então, dos versículos 9 a 11, nós temos aqui a acusação contra Damasco por ter trocado Deus pelas divindades pagãs, né? E essa expressão aqui, naquele dia, não se aplica ao milênio, mas sim no dia em que os assírios destruíram Síria, né, e Israel. Versículo 10. Por que te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza?
Portanto, farás plantações formosas e assentarás nelas sarmentos estranhos. Só um minutinho. Então, aqui, né, está se referindo ao Reino do Norte, né? Eles esqueceram que Deus os havia salvado da escravidão do Egito. O termo Deus da tua salvação está falando que do Êxodo, né? Lá o Senhor foi chamado Deus da tua salvação e também rocha, né? E nós temos três razões pelas quais o juízo veio sobre Israel. Primeiro, eles esqueceram de Deus, negligenciaram a salvação e não se lembraram da verdadeira proteção vinda de Deus, né? E aqui o versículo fala aqui de plantações formosas, né? É referência aos jardins de Adonis, né? Cujas plantas elas representavam o tema da morte e ressurreição nos cultos pagãos da época. Versículo 11. E no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Então farás crescer, né? Aqui, irmão, você está falando aqui de uma prática pagã de forçar o florescimento das plantas em vasos como parte do ritual de fertilidade. Então, o que eles faziam? Eles abriam à força os botões das plantas para que elas morressem, né? Então, para eles, esse ritual garantiria a fertilidade dos campos. Versículo 12. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Então está falando aqui da proclamação da destruição das nações, né? Está falando aqui do poder destruidor das nações que se uniam aos assírios em suas campanhas militares, né? Mares e impetuosas águas representam o quê? Caos, representam caos e morte. Versículo 13. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como que rola levado pelo tufão. Então, quando Deus repreender as nações que roubaram o povo de Deus, elas se transformarão num monte de feno levado pelo tufão, né? Então, isso aqui vai ser o juízo de Deus, né? Os exércitos poderosos eles fugirão como pragana, né? Os assírios que saqueariam Israel também seriam punidos por Deus. Eles que pareciam muito fortes e aterrorizantes, eles fugirão como palha, né? Soprada pelo vento do Senhor no dia da sua ira. E isso virá a ser tão rápido, da noite para o dia, que eles mal perceberão. E, finalmente, versículo 14, que diz: Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Então, o exército de Senaqueribe, né, ele será destruído entre o anoitecer e o amanhecer, né? E quando fala aqui nos despojam e nos saqueiam, né, Isaías se coloca aqui junto do povo, né, que tiveram os seus bens saqueados. Amém, irmãos? Então, até aqui o versículo 14, né, termina, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né, aqui, a nossa posição, né? Se você tem alguma dúvida, peço aí que você registre aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aí seu like, seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, amém, irmãos? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus.